Bom dia. Quero cumprimentar todos os internautas nessa sexta-feira, 4/7/2025. Estamos chegando para mais um programa Conexão com Deus. Sexta-feira, e nós chegamos então para levar até você aqui temas importantes da Bíblia Sagrada, através aqui de temas bíblicos e através também ali das parábolas do nosso Senhor Jesus. Nessa manhã, quero já então cumprimentar todos os internautas, todos vocês que nos ouvem pela plataforma aí, né? Pelo endereço eletrônico do Correio do Lago. Nesta manhã de sexta-feira, estamos chegando então para levar até você uma palavra de bênção, uma palavra amiga, uma palavra de discernimento do que o Senhor tem reservado para nós no dia desta sexta-feira, começando aí também já aí um final de semana, e cremos que será um final de semana abençoado. Só apareceu, deu uma esquentada, né? O clima está agradável e nada melhor então que nós estarmos aqui ouvindo uma palavra. Hoje eu quero trazer aqui um tema bem importante para a nossa meditação. Nós vamos falar hoje como lidar com uma preocupação financeira. Hoje vamos falar de finanças e o que a Bíblia fala sobre finanças. Então nós vamos entrar nesse tema tão importante, né? Nos dias atuais, onde aí grandes potências, onde as economias estão sendo, né, atingidas aí pelos planos econômicos, e nós vamos falar um pouco então das finanças, as finanças pessoais, as finanças empresarial, as finanças que regem, né, o nosso dia a dia. E eu quero deixar aqui um versículo para a nossa meditação nesta manhã, que está ali em Provérbios 10:4, onde diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Então, hoje, esse tema é tão importante, como lidar com uma preocupação financeira. E o que a Bíblia fala sobre isso, sobre esse tema tão importante para nós? A Bíblia tem muito a dizer sobre finanças, enfatizando a importância da diligência, moderação, generosidade e o principal, evitar dívidas. A Bíblia também aborda a importância de trabalhar arduamente, planejar, economizar e evitar desperdício. Além disso, ensina sobre a generosidade, incluindo a prática do dízimo e ofertas, e a importância de não colocar o dinheiro acima de Deus. Isso é o mais importante que a Bíblia nos ensina, né? Nós temos que ter somente um Deus, né? Não dois deuses. Nós temos que ter Deus acima do nosso dinheiro, né? Primeiro Deus, depois as demais coisas serão acrescentadas. O dinheiro faz parte, né? Algo que necessita, sim, nos dias atuais, mas o nosso amor não pode estar ligado somente no dinheiro. Temos que ter Deus em primeiro lugar. Então, princípios bíblicos sobre finanças. A Bíblia incentiva o trabalho árduo e a diligência como caminhos para a prosperidade. Como eu acabei de ler ali na abertura do programa, em Provérbios 10:4 diz que as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes lhe trazem riqueza. Isso é importante nós meditarmos e entendermos isso, né? A Bíblia fala que todo preguiçoso ele não vai prosperar, ele vai empobrecer. Porque a própria Bíblia nos ensina, Deus nos ensinou, que do suor do seu rosto nós comeremos o pão. Então, nós precisamos, né? E um exemplo bem claro disso, a Bíblia fala sobre um texto ali que o Senhor diz na sua palavra e dá o exemplo das formigas. As formigas, elas trabalham, né? E não cessam o seu trabalho, porque elas sabem que precisam trabalhar para o próximo dia ou a estação, ela precisa
ter um estoque alimentar para ela poder sobreviver. Então, e organizada como são, elas trabalham sem parar. Então, é necessário nós entendermos isso, que a necessidade de nós trabalharmos, né, ser aí mão diligentes, vai nos trazer muita riqueza. Então, o trabalho, além de nos trazer riqueza, também vai dar a nós, homens, vai dar ali diante da sociedade, nós vamos ter ali, então, um exemplo de homens e mulheres trabalhadoras, né? Vai dar dignidade a nós como seres humanos, de bons trabalhadores. Então, é importante nós enfatizar isso sobre o que a Bíblia nos relata. Então, para que você possa prosperar, para que você possa construir, você precisa trabalhar e trabalhar bastante, mas trabalhar com sabedoria, com planejamento organizado, e aí nós alcançamos, né, essa riqueza fruto do nosso trabalho, né? Então, no que a Bíblia também enfatiza sobre nós termos aí essa riqueza? Primeiro, a poupança e planejamento. A Bíblia enfatiza a importância de poupar e planejar para o futuro. Eu citei aqui o exemplo das formigas. Elas poupam, planejam, porque elas têm que sobreviver. Então, elas trabalham, né, arduamente. E a Bíblia fala ali que, então, o Senhor cita que o preguiçoso tem que ter com as formigas, ó preguiçoso, para que elas possam compreender, o preguiçoso possa entender que as formigas, elas trabalham, né, com planejamento para o seu futuro. Na casa do sábio, a comida, azeite é guardado, mas o insensato devora tudo o que tem. Então, quando nós, amados, poupamos e planejamos para o futuro, a Bíblia fala que nós vamos ter um planejamento, e na hora da necessidade, a gente vai ter, né, poupado, vai ter essa estrutura, ou ter essa reserva financeira para um eventual evento que possa acontecer na nossa vida. Então, a importância de você poupar, né? Então, muitas vezes, poupar e planejar, porque muitas vezes a gente se endivida por não ter um planejamento. Nós temos que planejar, ó, eu ganho valor X, eu vou gastar valor X. Eu tenho que sempre fazer com esse valor, claro que nós vivemos aí um país onde pagamos altas taxas de juros, estamos vivendo uma economia aí com dificuldades, mas o planejamento tem que passar. Toda criança, todo ser humano, ele deveria ter no banco escolar, deveria, né, ter aula sobre finanças, para que nós pudéssemos realmente ter um planejamento financeiro. Se todos tivessem o planejamento financeiro desde o começo, desde o ensinamento ali da escola, eu creio que o nosso país hoje seria um país com toda a diversidade, tudo que nós temos de riquezas naturais. Hoje nós somos um país, né, aí desorganizado na área financeira, e mesmo assim somos próximos. Tu imaginou nós com um planejamento, né, e com um ensinamento, como a Bíblia nos ensina? Então, esse planejamento das finanças é muito importante para a nossa vida, porque passa pelas finanças, passa tudo, né? Nós temos a necessidade de comer, temos que pagar. Então, a necessidade de vestir, temos que pagar. E nós temos que ter uma fonte que venha, né, esse dinheiro para que possa suprir as nossas necessidades. Então, quando nós temos um planejamento financeiro, nós vamos ter, né, realmente aí um planejamento para o nosso futuro. Então, e aqui Provérbios diz 20 e 21 diz, né? Na casa do sábio há comida e azeite guardados, mas o insensato devora tudo que tem. Então, nós temos que ser sábio também numa área tão importante que se chama finanças. Porque o sábio, como eu citei aqui, as formigas são sábias. Elas são sábias, e a comida guardada por um bom período, né? Então, e a Bíblia está dizendo aqui que o sábio, né, ele guarda aqui a comida e o azeite,
e sempre vai ter na sua casa. Mas o insensato, aquela pessoa que não tem um planejamento financeiro, acha que tudo vai cair do céu, ele não tem um planejamento. E ali ele devora tudo que tem. E aí, muitas vezes, passa necessidade. Então, o bom é evitar dívidas. E a Bíblia, ela desencoraja a tomada de dívidas. Aí, Romanos 13:8, não devem nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Então é importante isso, né, amados? Nós não devemos nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, o amor ao próximo, né? Então, nós devemos amar as pessoas, mas não dever nada a ninguém, né? Temos esse ensinamento financeiro precisa estar dentro de nós. Então, a Bíblia também ensina sobre a importância de sermos generosos com os outros e de contribuir para a obra de Deus através do dízimo e as ofertas. Então é importante nós, o dízimo e as ofertas, a gente quando oferta ali, a gente oferta pela fé, né? É algo espiritual e a Bíblia diz que quando nós semeamos em terra boa, nós vamos prosperar, nós vamos colher. Quando nós damos o dízimo, as ofertas, nós estamos contribuindo, somos generosos, né? Estamos devolvendo o que Deus nos concede, devolvendo a Ele, a obra dele, para a manutenção, né? A igreja é construída, né? O templo e a instituição, né? Ela também tem os seus trabalhos sociais. A igreja tem um papel importante. E nada melhor que nós podermos ajudarmos. É tão bom, porque quando nós ajudamos com fé e acreditamos, né, que Deus possa também nos abençoar, nós somos abençoados e prósperos. A Bíblia relata que quando nós dizimamos e ofertamos, nós somos abençoados por 30, 60, 100 por um. É multiplicação daquilo que nós ali somos generosos, somos fiéis no dízimo e nas ofertas. Então, somente não só para a igreja, mas quando nós pudermos ajudarmos as pessoas necessitadas, aquelas pessoas que realmente não têm nenhuma condição, né, de trabalho, as pessoas realmente que passaram aí por várias situações difíceis da vida, nós temos como ser humanos, como amor ao próximo, ajudá-las, né, de uma melhor forma, ajudarmos ali através de alimento, através ali, quem sabe, de utensílios para casa, alguma coisa nesse sentido, nós fazermos o bem ao nosso próximo. Então a Bíblia, ela nos dá esses conhecimentos, ensinamentos, porque o Senhor deixou, porque há necessidade de nós como ser humano ter uma direção. Então, nada melhor que nós também falar desse assunto tão importante que é as finanças. A Bíblia também alerta contra a idolatria do dinheiro, lembrando que Deus deve ser priorizado sobre todas as coisas, incluindo o dinheiro. Em Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir Deus e ao dinheiro. Então você tem que priorizar. Então, nós vamos priorizar quem? Deus, aquele que é o provedor de todas as coisas. E o dinheiro é consequência. Então, nunca nós podemos colocar o nosso amor no dinheiro, né? Porque a raiz de todos os males é o dinheiro. Então, nós temos que entender, o dinheiro, sim, ele é importante, como eu citei aqui, mas ele não é tudo para nós. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, automaticamente Deus também nos abençoa, né, em várias outras áreas. Então, ter um equilíbrio e moderação. A Bíblia enfatiza a importância de viver com moderação e evitar excesso em todas as áreas da vida, incluída as finanças, que é uma área tão importante. Por isso estou trazendo esse tema e por isso nós estamos aqui enfatizando esse tema através do ensino da Bíblia Sagrada. Então, confiança em Deus. A Bíblia encoraja a confiar em Deus para prover necessidade em vez de depender apenas do dinheiro. Deus, ele sempre provém. Eu sou prova disso. Muitas vezes, né, como
um bom, né, e generoso dizimista que sou. Eu prosperei muito na minha vida, mas muitas vezes essa prosperidade veio de eu provar a Deus, a fidelidade a Deus, e da dependência dele. Ele, pela fé, pela nossa fidelidade, como a Bíblia diz, Deus sempre abriu uma porta, não que caiu do céu, derramou dinheiro, não. Ele abre situações, ele abre portas para nós sermos abençoados de uma maneira ou outra. Deus ele vai abrindo caminhos para nós. Então a importância é isso. Então, portanto, você tem que confiar e tem que ter essa coragem de confiar nesse Deus para prover essa necessidade. Tem muita gente, às vezes, como eu acabei ali de enfatizar, e muitas vezes pessoas, elas vivem e querem, muitas vezes, só depender de Deus, mas Deus também nos ensina que do suor do seu rosto comerás o pão. Nós temos que trabalhar assim em conjunto, confiar em Deus, sim, mas também fazer a nossa parte, que é o nosso trabalho. Nós temos e precisamos enfatizar isso a todos para que possam também, do seu suor, comer o pão, fazer uma boa colheita do seu trabalho, do seu esforço. Então, o Senhor também ensina isso. As finanças, frequentemente, causam preocupação devido a uma combinação de fatores como o endividamento excessivo, despesas inesperadas, pressões sociais e falta de educação financeira. É o que eu falei no começo. A educação financeira deveria ser uma matéria principal dos nossos estudos, porque tudo passa pela educação financeira. Então, e nós precisamos ter esse conhecimento das finanças para que também a nossa vida, no decorrer dos anos, possa ser uma vida de planejamento, de prosperidade, de bênção, que foi isso que o Senhor sempre quis para a humanidade. Mas muitas vezes o ser humano, ele não tem essa preocupação. Se preocupa com tantas outras coisas, mas esquece do lado financeiro. Então, você pode ver que toda pessoa que tem uma educação financeira, toda pessoa que planeja, toda pessoa que desde cedo começou a trabalhar, mas sempre com um propósito, sempre colocando ali o que ela ganha e as suas despesas. E o que sobra ela poupava. E no tempo certo ela foi acumulando, e no tempo certo ela foi prosperando. E é assim que funciona. Então, o medo de não conseguir cumprir obrigações financeiras, a estabilidade no emprego e a pressão para manter um certo padrão de vida pode levar a altos níveis de estresse e ansiedade. Então, amados, nós temos que... muitas pessoas vivem de aparência, você sabe disso, querem manter um padrão, e muitas vezes esse padrão ele não está planejado conforme as suas finanças. E aí ele leva a altos níveis de estresse e ansiedade. Muitas pessoas já tiraram suas próprias vidas por causa de dívidas, porque quiseram viver um alto padrão financeiro e o que elas ganhavam não era compatível. E aí vivia de aparência, mas um dia é igual cartão de crédito. Você passa o cartão de crédito ali, você sabe que a fatura virá. A fatura, ela vem e você precisa pagar. Então, nós temos que ter esse cuidado nessas causas aí, esse manter um padrão excessivo, muitas vezes, nas nossas finanças, sem ter ali da onde vir a fonte para manter. Então, é um suicídio financeiro, Vai vir essa conta e muitas vezes aí você vai causar um nível de estresse, de ansiedade, de preocupação. Você não consegue dormir porque você vai ter o compromisso, muitas vezes vai ter ali as cobranças na sua porta e muitas vezes você não tem condições de pagar. E quem passou por uma situação financeira sabe como é estressante, como é ansioso viver nessa ansiedade financeira. Então, causas de preocupação financeira. Uma dessas causas é o endividamento. Acúmulo de dívidas, seja por cartões de crédito, acabei de falar, empréstimos e outras obrigações, pode gerar um ciclo de estresse e dificuldade
em manter as finanças em dia. Então, a esse cuidado nós precisamos alertar você para essa educação. Despesas inesperadas, imprevisto, como emergências médicas, reparos em casa ou perda de emprego, pode desestabilizar o orçamento e gerar preocupação. Olha só, despesas inesperadas. Essa parte de despesa inesperada é que muitas vezes a população ela não se atém a isso, porque a gente não sabe que não possamos passar por uma enfermidade e às vezes precisamos comprar um medicamento. Isso está sendo fora, quem sabe, do nosso orçamento. Por isso é bom ter a economia, né? Por isso é bom ter uma reserva. É para isso que serve, né? Para essas necessidades, essas despesas inesperadas que vêm acontecer em nossa vida. Então, existe também aqui a causa de preocupação financeira, muitas vezes são pressão social e comparação. A pressão para manter um certo padrão de vida, muitas vezes impulsionado pelas redes sociais ou pelo ambiente social, pode levar a um consumo excessivo e endividamento. Então, essa pressão social que você tem que ter as coisas, né, muitas vezes vai te levar a um endividamento, né, vai levar você a desestabilizar o orçamento e gerar uma preocupação. Então é importante, né, nós não sofrermos essa pressão social ou comparação, seja quem você é, mas o mais importante é você ser cumpridor ali dos seus compromissos financeiros. Não importa se você tem ali, né, uma Ferrari, se você tem ali um Fusquinha, mas você é honesto, você paga em dia os teus compromissos. Então, nós temos que entender isso. A falta de educação financeira, a falta de conhecimento sobre finanças pessoais pode levar a decisões financeiras inadequadas e dificuldades em gerenciar o nosso dinheiro. Então, sempre que eu falo, a educação financeira é muito importante porque ela passa pelo gerenciamento das nossas finanças, do nosso dinheiro. Precisa ter isso. Então, estabilidade financeira. A falta de estabilidade no emprego ou de redução de renda pode causar grande preocupação e ansiedade em relação ao futuro financeiro. Consequências da preocupação financeira. Quais são as consequências disso? Logo atrás ali eu tinha falado sobre ansiedade, né, sobre estresse. Então essa é uma preocupação constante com o dinheiro que pode levar a níveis elevados de estresse, ansiedade, afetando a saúde mental e física. Então, esse processo, né, essas consequências da preocupação leva realmente ao estresse, ansiedade, afetando a saúde mental e física, né? Muitas enfermidades, muitas vezes, são por isso. A pessoa, às vezes, não teve uma educação financeira, passa por um sério problema financeiro, isso vai acarretando estresse, vai acarretando, né, ali ansiedade e afetando, muitas vezes, sua família, sua saúde mental, sua saúde física, e muitas vezes até vai no médico, o médico não sabe qual que é a enfermidade, porque muitas vezes não tem nada, mas está afetando, de algum lugar está vindo isso, e muitas vezes é a preocupação financeira que tem levado muitos, né? Nós estamos aí com um país que tem mais de 80 milhões de pessoas que estão endividadas, então olha a preocupação, né? Por isso é um tema tão importante para nós aqui, e a Bíblia relata isso, e nós temos que buscar a orientação de Deus espiritual para nós podermos, porque uma dívida aí, valores muito altos, muitas vezes que você está endividado, para você sair dela é muito difícil. É só com muita fé, com muito planejamento, né, para que você possa conseguir sanar esses problemas financeiros que atingem a população. Dificuldades de relacionamento, problemas financeiros podem ser causa de conflitos de relacionamento como casais e até mesmo levar ao divórcio. E isso é muito importante aqui, né, Márcio? Você quer ver o casamento, né, desmoronar? O amor é tudo, né? Mas o financeiro também. E o financeiro, se não tiver em dia, aí o casal ele começa a ter um grande desgaste financeiro e isso vai atingir e vai levar, muitas vezes, os casais
a conflitos no relacionamento, porque não consegue pagar os compromissos, vai dando um estresse, vai dando uma preocupação, e ali vai levar muitas vezes a divórcio. Muitos casais, às vezes, separam por isso, porque nunca tiveram um planejamento financeiro, e aí os conflitos vieram, a finanças, né? Trabalha, não consegue sanar, aí os compromissos, e aí começa o estresse, a ansiedade, a discussão, e aí começa o relacionamento dos casais, né? E levam a divórcio. O impacto no trabalho também, olha só as consequências que uma pessoa endividada, ou uma pessoa que não teve uma educação financeira, ela pode ter nessas consequências. A preocupação com as finanças pode afetar o desempenho no trabalho, levando à queda na produtividade, na dificuldade de concentração. Então, é muito importante esse tema, muito importante você entender aí as consequências do endividamento, as consequências das tuas finanças, né? Então, como lidar com essas preocupações financeiras? Buscar conhecimento sobre finanças é muito importante. Pessoais pode ajudar a tomar decisões mais conscientes e controlar melhor o dinheiro. Planejamento financeiro, que eu falei, criar um orçamento, definir metas financeiras e controlar os gastos pode trazer mais segurança e tranquilidade. Nós estamos vendo nosso país aí, né? Nós estamos vendo a situação do nosso país. Não tiveram ali um orçamento, não tiveram metas financeiras e só estão prolongando a dívida do nosso país. Nós somos um país hoje, o mercado do mundo, nós produzimos tudo, mas a economia do nosso país, a questão de planejamento, de orçamento, nós estamos no fundo do poço, né? Os gastos públicos aumentaram e aumentaram muito, e isso nos preocupa como cidadãos brasileiros. Então, o governo ele só pensa em gastar, mas não se planejou, não tem um orçamento definido, e você sabe que o governo ele só arrecada, né? Ele só arrecada através de impostos. Por isso nós estamos sofrendo aí os impostos altos, juros altos, né? Porque ele não tem outro ganho a não ser de impostos. E gastar e não ter um controle no setor, principalmente público, você está abrindo ali um vácuo para despejar dinheiro, né? Aí, sem um planejamento, perde o controle. É o que está acontecendo em nosso país. Então, reserva de emergência. Eu não sei se o nosso país tem uma reserva de emergência, mas a situação que está, não sei se tem essa reserva. Mas todos nós deveríamos ter essa reserva de emergência, que pode ajudar a lidar com imprevistos financeiros, sem grandes impactos no orçamento. Então, nós precisamos ter essa organização, esse planejamento no dia a dia. Buscar ajuda. Se a preocupação financeira estiver causando muito sofrimento, buscar ajuda profissional, de um terapeuta, de um psicólogo, também de um pastor, de uma pessoa que possa ter ali uma direção para você, que você possa buscar, né, ajuda, porque você muitas vezes, você sozinho, você não consegue sair desses problemas financeiros. E você precisa sim buscar aí uma ajuda de uma pessoa que entende, que vai te dar uma direção, que vai fazer um planejamento, né, da sua vida financeira. Então, a Bíblia, eu trouxe esse assunto de finanças, a Bíblia oferece diversos princípios e conselhos sobre finanças, né, e dívidas, enfatizando a importância da moderação, do planejamento e trabalho honesto para evitar o endividamento e alcançar prosperidade financeira. Então, a Bíblia ela nos instrui muito. Também uma ajuda que você pode, através dos pastores, ter ali um conhecimento das tuas finanças, né? Ser sincero. Finanças, você tem que ser muito sincero no que você está ali planejando, colocando na planilha, para que você possa, né, também ter essa ajuda para você sair desse endividamento, né? Tem que ser transparente ali para si mesmo. Então a Bíblia alerta sobre os perigos de se endividar, pois o rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Né? A Bíblia também incentiva o trabalho honesto como meio de sustento
e desencoraja o ganho fácil e desonesto. Então, a Bíblia sempre incentiva nós a ganharmos, né, honestamente, né? Nunca, né, querer ganhar ou querer sustentar, né, com ganho fácil e desonesto, porque aí não há prosperidade, né? Porque não é um dinheiro que Deus abençoa. Então, sempre procurar ganharmos e sustentarmos com dinheiro que realmente provém do nosso trabalho. Planejamento e moderação. É importante planejar as finanças, controlar os gastos, evitar consumismo excessivo. Isso aqui também é muito importante. Você ser consumista. Tem pessoa que é consumista, não pode ver nada, principalmente hoje a internet é uma plataforma assim que nos ajuda muito, mas você tem que se autocontrolar, porque o consumismo, né? Você tem cartão de crédito, você vê ali qualquer coisa na internet está comprando, e muitas vezes, então, passa o cartão e a conta vai chegar e você, por o teu consumismo, às vezes você nem tem necessidade de comprar um produto, você vai lá, compra e depois a conta vai chegar e às vezes você não fez um planejamento e você vai sofrer então, né? Porque você está consumindo algo que não é necessário para a tua vida. Então, isso fica o alerta para você que é consumista, tem que vigiar aí ter um autocontrole do que você está consumindo. Consumir somente o necessário, não vai te fazer mais rico, mais pobre, mas vai te suprir as tuas necessidades. Então, nós precisamos ter esse autocontrole sobre evitar o consumismo excessivo. A Bíblia também nos ensina a valorizar o que temos e buscar contentamento, evitando a ganância e a comparação com os outros. É essa ganância, né, que nós vemos no meio da sociedade, esse comparativo, né? Da pessoa, né, que cuidou, por isso que eu falo. Muitas vezes as pessoas falam assim, o rico ele sempre prospera, mas o rico ele sabe, ele tem ali uma estrutura e ele sabe, ele faz um planejamento. O pobre muitas vezes quando ele pega o dinheiro, em vez dele planejar, ele gasta tudo que tem. Então nós temos que ter essa educação financeira para que nós possamos ter, né, aí a igualdade com relação a rico e pobre. O rico ele sabe trabalhar com dinheiro, mas o pobre muitas vezes ele por não ter uma educação ele se perde nessa direção e precisamos ter então essa educação, aprendermos, passa tudo pela finanças, a nossa vida passa. Então por isso que eu estou trazendo esse tema tão importante do dia a dia. Tem pessoas que quem sabe está vivendo momentos difíceis nas finanças, não tem saída, olha para a direita, não tem saída, olha para a esquerda, olha para frente, para trás. Então você precisa buscar ajuda. Então busque num psicólogo, busca num pastor, a Bíblia está aí para ensinar. Então nós temos que ter esse conhecimento do que a Bíblia enfatiza sobre as finanças. A Bíblia também nos ensina a valorizar e buscar contentamento, evitando a ganância, a comparação com os outros. A Bíblia fala sobre o perdão de dívidas e algumas situações, como no caso de dívidas entre irmãos, incentiva a generosidade com os outros. Então, precisa também, muitas vezes, né, principalmente entre os familiares, a pessoa vê ali como um amor ao próximo, ser generoso, muitas vezes entre a família. Às vezes temos que até perdoar uma dívida para que a própria família, às vezes, não venha passar mais necessidade ainda, né? Já deve ter acontecido com você em várias famílias, deve ter acontecido isso. Então, muitas vezes temos que ser generosos e entender a situação. A Bíblia também nos encoraja a buscar a orientação de Deus em nossas finanças e a confiar a sua provisão. Então, o mais importante disso é saber, né, que quando nós chegar nessa situação, nós precisamos buscar também a nossa fé, buscar, né, confiar em Deus para que Ele nos dê força, nos dê sabedoria, nos dê direção para sair deste problema tão difícil que se chama endividamento. Então, nós precisamos ter, né, muita fé, muito trabalho, muito planejamento para podermos alcançar, né, ali uma solução e sairmos das nossas dívidas. Então, eu quero já agradecer, já o horário já está chegando aí, já são 9h12. Nós queremos aí agradecer, então, a vocês que fizeram aí conosco esse programa nessa sexta-feira, esse tema tão importante sobre
a preocupação das nossas finanças, né? Como lidar com uma preocupação das nossas finanças. Então, fica aí o ensinamento, fica aí a direção, é que você possa, então, buscar sabedoria, planejamento, você possa buscar ajuda quando você estiver nessa situação, para que você possa ter essa educação financeira. E eu tenho certeza que através da tua fé, através do teu trabalho, através da tua dedicação, você vai alcançar e Deus vai te abençoar, Deus vai prosperar a tua vida, você vai sair disso. Então, você precisa ter o autocontrole nessas áreas tão importantes, né? E principalmente a área financeira. Que Deus possa abençoar você, que você possa realmente receber essa palavra nessa manhã. Eu quero já agradecer aqui já a Deus e agradecer também aos nossos parceiros do nosso programa. Quero agradecer aqui a Rainha Pré-Moldados, né, que tem aí sido uma parceira nossa, Rainha Pré-Moldados. Ela trabalha ali então na área do agro, né, com chiqueirões, com aviários, aí também vaca leiteira, construção de pré-moldado para vaca leiteira, também para barracões agrícolas e industriais. Ela fica ali em Pato Bragado, no Parque Industrial. Eu sou representante da Rainha aqui na nossa região e nós estamos à disposição. Nosso telefone é 045 9954 7626, né? Claudemir, estamos aqui à disposição para você entrar em contato com nós, Rainha Pré-Moldados. Também o parceiro nosso, que é a CJ Martins Administradora Imobiliária. Também eu sou representante e proprietário da CJ Martins Imobiliária. Então, se você precisar de avaliações imobiliárias, compra e venda, procure também a CJ Martins Administradora Imobiliária, falando comigo mesmo, também no mesmo telefone, 9954 7626. Esses são nossos parceiros. Então, nós estamos encerrando o programa hoje e voltamos segunda-feira com o programa Conexão com Deus. Que você possa ter um ótimo final de semana. Eu quero fazer uma oração para você. E a Bíblia, ela fala a verdade, ela nos ensina. Então, que você possa meditar nessa tão importante área que é as finanças. Que você possa procurar, então, esses ensinamentos que eu acabei de passar para você, para que você possa alcançar o objetivo maior, que é a prosperidade através da palavra de Deus, através da Bíblia. Ela tem ensinamentos para nós vencermos os endividamentos, vencermos nossos problemas financeiros. Eu quero fazer essa oração e segunda-feira, se assim Deus permitir, estaremos aqui, né, com mais um programa Conexão com Deus. Oramos então e voltamos na segunda-feira. Querido amado Deus, eu peço a tua direção, dando sabedoria, Pai querido, aos internautas, que eles possam, Senhor, ter esse discernimento, que eles possam, sim, enfatizar nesse controle financeiro, nesse planejamento financeiro da sua vida. E através da tua palavra que nós citamos aqui, eles possam ter esse conhecimento de como educar financeiramente para que o Senhor possa prosperar eles. Que eles possam alcançar o objetivo na sua vida de prosperidade. E o Senhor, ó Pai, é o Deus dono do ouro e da prata. É um Deus que tudo está em suas mãos. E se nós formos fiel, o Senhor diz, e obedecermos a tua palavra, nós comeremos o melhor dessa terra. Então eu quero abençoar a cada um que nos ouve nesta manhã. E que o Senhor possa dar, ó Pai, esse entendimento e abençoar as famílias que estão endividadas, as famílias que estão passando, Senhor, essa recessão financeira. Ó Pai, o nosso país que está numa recessão difícil, precisamos que o Senhor abençoe, que o Senhor coloque pessoas honestas, pessoas realmente que têm um planejamento, que cuida bem das finanças, para que haja uma prosperidade e a bênção venha sobre toda a nossa nação. Eu peço agora a bênção sobre o nosso município também. Município tão rico que nós temos, que o Senhor venha abençoar a condução, ó Pai querido, através, ó Pai, do prefeito municipal, através, ó Pai querido, da Câmara de Vereadores, que possam, sim, ó Pai, cuidar bem, Senhor, do nosso dinheiro e trazer projetos para abençoar o nosso município. É o que eu lhe peço nessa manhã e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.